tenho acompanhado, obviamente, o DCM, inclusive nessa empreitada, né, de combater o pensamento reacionário. Eu acho que é um momento muito delicado, muito delicado. Eu tenho acompanhado isso, que tem hora que é assustador essa gente, é assustador. Né? E a delinquência, e como eles abusam de Deus também, né? Naquele plenário. O Flávio Dino também está citando um pouco demais a Bíblia, na minha opinião. Ele tem uma cultura evangélica, no sentido de conhecer o evangelho, muito vasta, né? Mas eu não sei se ele quer dialogar com esse público, quer deixar claro que ele conhece, né, o inimigo muito Sim. bem, e o inimigo também se traveste aí de religioso ou de seguidor dos preceitos cristãos mais legítimos, mas ele sai um pouquinho assim do tom, na minha opinião, podia se ater mais ao direito para mostrar que ali é um lugar de um julgamento laico, que o país é laico, né? Sim, E que a fé sim. tem que ficar de fora. É um pouco assim demonstração de conhecimento, mas nessas horas em que eles estão abusando dessa arma, o ministro Dino podia se conter, né? E usar isso no privado. Ele é um homem temente a Deus, etc. e tal. Mas não sei se você concorda comigo. O que você acha? Diga lá. Olha, eu concordo, Kiko. Eu defendo o Estado laico, mesmo não sendo ateu, até porque o Estado laico ele é o que tem de mais amplo, inclusive para quem é ateu. Inclusive para quem é ateu. Então, eu acho importante. Quanto ao abuso religioso na linguagem cotidiana, de fato, é impressionante. Não é? Agora, impressiona, sim, mas diz respeito à formação social desse país. Não é? É uma herança cristã muito grande. É uma herança cristã que parece não ter fim nesse país, não é? E em alguns momentos decisivos da história desse país, fica muito visível esse tipo de coisa. Vou dar um exemplo bem concreto que eu tenho estudado recentemente. Um cardeal do Rio de Janeiro chamado Dom Sebastião Leme. Em 1916, esse homem escreveu uma carta que é a referência hoje para todo o pensamento reacionário, inclusive o pensamento reacionário católico tal, que era católicos ao ataque. Então, ele tinha uma tese de recatolicizar o Brasil. Veja, isso era 1916, que era recatolicizar o Brasil. Então, você precisava ter jornalista católico, advogado católico, professor católico, médico católico, mãe católica, pai católica tal. Veja, esse projeto que parece absurdo, eu me pergunto, parece absurdo para quem num país como o nosso, entendeu? Num país em que, se você olhar o índice de cristianismo, a transição desse país é assim, o cara deixa de ser católico, mas vai ser protestante. Significa dizer, o índice cristão continua alto, né? Então, essa é uma realidade que, de fato, nós não sabemos até que ponto o ministro Flávio Dino abusa ou ele está combatendo. Eu concordo contigo que a ambiguidade ela persiste no ministro. É isso. Pois é, porque se está uma vez ainda vai tal, mas toda hora, né, para qualquer tipo de questionamento que ele mesmo levanta, e ele fez uma tabelinha muito boa com o Alexandre de Moraes, os dois trabalham muito bem juntos, e são os principais alvos, né, dos bolsonaristas. Mas eu acho que ele acaba dando a entender que, sei lá, do outro lado também, a corte conta com Deus, ou, né, o ministro tem o conhecimento da Bíblia e não são só eles, mas acaba ficando deslocado, eu acho, e quando precisa ter uma firmeza para deixar claras as intenções daquele grupo golpista que eles fizeram, e aí não precisa exagerar nisso aí. Nós estamos num momento muito delicado, você mesmo falou, até por conta da morte do Papa, né? Sim. Todo mundo virou católico agora, todo mundo virou cristão, impressionante. Na cobertura da Globo ontem, eles botavam as pessoas ali, repórteres, para contar a sua experiência com o Papa, e às vezes vinha uma pataquada desgraçada, aquela Maria Beltrão, que é até engraçada, ela é filha de um ministro da ditadura, aliás, signatário do AI-5, era o Beltrão. Sim. O irmão dela é um animal de extrema-direita, eu acho que ele chama Aero Beltrão Filho, não é isso, Pedro? É um sujeito nojento, comentarista da CNN. Sim. E ela começou a falar contra o Papa, e naquele papo de comadre, um baixo nível, eu tive que tirar, não aguentava mais, diga lá. Não, eu tô verificando o nome dele aqui completo, mas acho que é filho mesmo, peraí. É filho, eu tenho certeza que é filho, depois, mas não interrompe, depois você coloca. Diga lá, Romero, por favor. Olha, veja, Kiko, não me surpreende.
francamente, não me surpreende. Eu dividiria essa cobertura do falecimento do Papa em duas situações. Uma é a mídia, essa mídia aí que o Mino Carter chama da Casa Grande, etc. Ela faz o papel dela, ela se aproveita, inclusive porque ela foi muito responsável por acusações ao Papa, diretamente ou indiretamente, via, digamos assim, os continuadores deles no campo da direita. E a mídia mais à esquerda, essa mídia que está mais no YouTube e tal, que faz uma cobertura melhor, porque faz uma cobertura um tanto mais crítica, uma cobertura, inclusive, que debate questões que essa mídia aí hereditária ela não faz. Então, assim, ela só consegue chegar ao máximo a uma certa espetacularização, né? Há certas imagens, certos furos, fofoca e tal, como você disse aí da jornalista Maria Beltrão. Não me surpreende, Kiko, não me surpreende. Eu já esperava isso, assim como vai ser assim quando morrer Roberto Carlos, vai ser assim quando morrer Sarney, tal, então não me surpreende. Então, por isso que eu me interesso muito pouco por eles, né? Apesar de saber que eles têm uma influência muito grande, essa leitura um tanto relambida, um tanto melosa, tal, do que foi o papado de Francisco, é muito ruim, porque empobrece o que ele teve de melhor. E, na verdade, só exalta essa, de forma um tantinho populista e relambida, né, a herança dele. Então, eu não me surpreendo, não. Eu prefiro, o que eu tenho visto em outras mídias foi interessante e tal, porque, e de um modo geral, tem também diálogo com pessoas que entendem do tema. Imagine, quando o Camarote é um dos melhores entre aqueles ali, é porque estamos ruins, viu? Estamos ruins. Então, o Camarote foi que disse coisa mais sóbria. Esse time que você citou aí, que eu evito, esse time aí, Camarote se destacou. Imagine onde chegamos, tá certo? É isso. Perfeito, é isso aí.